Alô, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião doutrinária. A gente vai pedir para quem tiver com celular, se puder desligar ou colocar no silencioso, por gentileza, para não atrapalhar a reunião. Vamos ler uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é de número 105. O título é Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unicidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que sugeriam ter retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em relação à Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Vamos à nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, chamar Jesus aos nossos corações. Mestre querido, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar as lições que Tu nos deixaste, que possamos, Senhor, estar abertos à compreensão de cada ensino, de cada ideia que será trazida por nosso irmão Rafael, que possamos ter uma ótima semana, que possamos exercitar aos poucos, dentro de nossas capacidades, as lições que Tu nos deixaste. Muito obrigado por tudo, que assim seja. E assim, passaremos a nossa palavra ao Rafael, nossas vibrações de paz e luz com ele. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa tarde. Que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É sempre muito bom retornar à casa de André Luiz, onde já estive algumas vezes, podermos falar de Jesus nestes dias tão difíceis, podermos reverenciar o Evangelho e a doutrina espírita, que tem sido aí um caminho seguro pelo qual nós podemos alcançar as luzes do Evangelho e seguir em paz. Doutrina de amor e luz, ciência, fé
e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclama os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Eu gosto de começar com esse hino ao Espiritismo, para nós entendermos a importância do Espiritismo nas nossas vidas. Quando nós ligamos a televisão nos dias atuais, quantas notícias difíceis nós recebemos, quantos quadros dolorosos, sabermos de guerras, sabermos de problemas os mais variados, sabermos do índice de violência nas grandes cidades e no Rio de Janeiro. Eu me pergunto todos os dias onde eu estaria, como eu estaria, se não fosse a doutrina espírita. Daí podermos falar do Espiritismo numa tarde de domingo. E olha que a competição hoje não é fácil, hein? Porque eu sei que o Flamengo está jogando, ou vai jogar, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus e porque queremos, através da doutrina espírita, nos aconchegar ao seu coração. Querer que o Evangelho seja a tônica das nossas vidas. A Potira hoje pediu que nós conversássemos sobre ideias inatas, que são algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós adentrarmos às questões, eu gostaria de fazer uma referência honrosa ao Livro dos Espíritos, perguntando a cada um de vocês: tem lido o Livro dos Espíritos? Tem estudado o Livro dos Espíritos? Porque às vezes nós temos o livro e não lemos. Às vezes o livro fica bonito na nossa mesa de cabeceira, na nossa escrivaninha, mas de nada adianta a gente ter o livro e não ler. Outros dizem assim: o meu livro foi autografado pelo Chico, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro. Mas não basta ter o livro autografado pelo Chico, ou pelo Divaldo, ou por qualquer um desses trabalhadores caros ao nosso coração. O importante é nós lermos o Livro dos Espíritos, nós mergulharmos nessas 1019 questões que trazem respostas para os mais variados problemas da existência. Mas não basta ler, é preciso meditar, estudar, propiciar que as respostas dadas pelos bons espíritos possam nos trazer direcionamentos para vivermos em paz. Daí nós lermos em conjunto e as nossas casas espíritas terem os grupos de estudo. E eu pergunto a vocês: têm participado dos grupos de estudos? Porque eu tenho certeza que aqui na casa de André Luiz tem os mais variados grupos de estudos para estudar os vários livros que nós temos na codificação espírita, as obras subsidiárias. E mesmo que a gente estude uma obra subsidiária, a nossa leitura é sempre concatenada com as obras da codificação. Porque a gente lê André Luiz fazendo uma ponte com Kardec. Nós lemos Emmanuel fazendo uma ponte com Kardec. Porque Kardec é o arcabouço, é o nosso edifício, é a chave através da qual nós abrimos a porta do Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês uma notícia que saiu num jornal de Paris, por isso que eu estou abrindo o celular, tá, gente? O jornal chama-se Courrier de Paris, de 1857. O cronista, ou aquele que escreveu a manchete, chama-se Sr. G. de Chalard, e ele escreveu assim: a todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com a lágrima o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos,
Isso vos tornará mais fortes. E eu pergunto, tem alguém aqui que tem regado com as lágrimas o pó da estrada? Eu poderia responder por mim. A minha resposta seria afirmativa. Porque se tem alguém aqui que não tem problema, que bom. Mas quando olhamos para o mundo hoje, um mundo com 8 bilhões de criaturas encarnadas, conforme dados do último mês de novembro do ano de 2023, somos 8 bilhões de criaturas que passamos pelos dias de dor, de doença, de dificuldades. E olha o que nos diz o Courrier de Paris. Para todos esses, leiamos o Livro dos Espíritos. Mas continua o jornal. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontraram os aplausos da multidão, ou os sorrisos da fortuna, diremos, estudai-o, ele vos tornará mais fortes. É porque a gente precisa ler o Livro dos Espíritos não só no dia da tristeza, da agonia, das dificuldades, mesmo quando nós estivermos bem, nós precisamos ler, porque não há momento retilíneo na nossa vida. Nós somos espíritos imperfeitos que ainda estagiamos num mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer? Que a gente está assim, sobe um pouquinho, depois desce um pouquinho, porque nós estamos numa fase de aprendizado. E a leitura do Livro dos Espíritos nos fala das fases da nossa vida. Nos fala de imortalidade, nos fala de leis morais, nos fala de como viver nesses dias tumultuados. Daí, eu tenho este livro aqui, junto com os outros livros da codificação, na minha cabeceira. Sabe aqueles dias que eu estou chorando? E não são poucos, tá, gente? Eu abro uma das páginas desse livro, ou do Evangelho. Sabe aqueles dias que parece que tudo deu certo? Passo num concurso, a família está bem, as finanças estão bem. Eu também abro o Livro dos Espíritos e o Evangelho, para poder saber lidar com todas as coisas. Porque conosco costuma ocorrer um fenômeno bem particular. Nós vamos à casa espírita quando temos problemas. Nós gostamos de orar quando temos problemas, mas nós precisamos vir à casa espírita, orar, estar próximo de Deus em todos os instantes. Porque a nossa vida deve ser um preito de gratidão àquele que nos criou. Esse livro é dividido em 4 partes. Numa primeira parte, Deus e as causas primárias. Numa segunda parte, o mundo espiritual e os espíritos. Numa terceira parte, as leis morais. Numa quarta parte, as esperanças e as consolações. Parece que eu estou me alongando no introito, mas eu quis falar um pouco do Livro dos Espíritos, porque hoje nós vamos trabalhar algumas questões da segunda parte, que nos fala dos espíritos e do mundo espiritual, mais particularmente no capítulo 4. E eu vou abrir aqui com vocês. O capítulo 4 é intitulado Pluralidade das Existências. Vou ler as perguntas e as respostas das questões 218 a 221, cujo subtópico é intitulado Ideias Inatas. O que são ideias inatas? Nascimento. Nato quer dizer quando eu nasci com determinadas ideias. Aquilo que eu nasci com. Será que tudo que eu tenho hoje, todas as minhas ideias, todas as minhas tendências, todos os meus pensamentos, eu adquiri nessa vida? Será que tudo que eu sei fazer, as minhas predisposições, foram aprendidas do primeiro choro até o dia que eu estou vivendo hoje,
dia 10 de novembro de 2024, domingo, às 16 horas da tarde. Vocês acham que isso é possível? Não. Tem coisas que parecem que são inatas, porque a gente sabe fazer, mas não sabe como. A gente aprende mais fácil que as outras pessoas. Nós, parece que quando estamos num caminho, olha, parece que eu já passei por aqui. Já viram 3 pessoas quando vão numa cozinha, e uma delas se dá bem, a outra se dá mais ou menos, e a terceira queima tudo, descasca a batata, arrancando casca, arrancando batata? É porque algumas pessoas têm pendores naturais para determinados assuntos, para determinados fatos da existência. Eu não sei vocês, eu posso dizer algumas coisas da minha personalidade. Eu era muito jovem e já gostava de igreja. Com vocês foi assim? Eu, com 18 anos de idade, o padre da minha paróquia lá em Itapiruna, que hoje é bispo diocesano, Dom Roberto, com o qual eu fiz a primeira comunhão, eu fui crismado, eu ia para a igreja sem minha mãe mandar. Eu gostava de ler a Bíblia, gostava de ler sobre Moisés, sobre Josué, sobre o Novo e o Antigo Testamento. Eu tinha uma aproximação natural com Francisco de Assis. Eu chorava todas as vezes que eu ouvia falar de Maria, a mãe de Jesus. E é curioso, porque lá em casa nós somos 2 irmãos, eu e a minha irmã. A minha irmã, criada do mesmo jeito, o mesmo pai e a mesma mãe, ela é católica, gente, eu sou espírita hoje, mas ela tem um distanciamento natural da religião. E eu, se deixar, estaria na igreja todos os dias. Por que isso? Porque nós trazemos a herança daquilo que nós somos. Diz a questão 115 do Livro dos Espíritos que todos nós somos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. O que isso quer dizer? Que depois que nós fomos criados, nós já vivemos diversas vidas, passando pelas mais variadas encarnações. Detalhe, encarnações que podem ter ocorrido nesse planeta e também num outro planeta. Diz também o Livro dos Espíritos que as nossas encarnações são solidárias entre si. Nós carregamos os nossos acertos, nós carregamos os nossos débitos. O que isso representa? Que hoje eu sou o herdeiro de tudo que eu fiz de mim. Que hoje aquilo que me vem através de facilidades é porque eu já conquistei ontem. Já viram crianças com 4 anos que pegam um instrumento e começam a tocar? Nunca chegou para vocês esses videozinhos do TikTok, ou do Instagram, ou do YouTube, de meninos que nem conseguem colocar os pés no chão e tocam piano? Ou de crianças que respondem contas aritméticas de números com aquelas vírgulas, com casas decimais, e hoje a gente, para fazer uma conta, precisa de uma calculadora. E as crianças respondem contas com dízimos. Quantas vezes nós vemos pessoas que com tenra idade sabem dançar, têm pendores para ciência, para as artes, para a religião. Outro dia, conversando com meu sobrinho de 5 anos de idade, agora ele fez 6, o menino sabe sobre aves. Ele me disse o nome de uma ave que eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei assim: Gabriel, essa ave não existe. Existe sim, Dindo, porque eu sou padrinho dele, ele é católico, eu sou espírita. Vai olhar no Google. Me mandou olhar no Google. E a gente que é um pouco assim, orgulhoso, não olha na frente da criança, né? Eu virei de costas, olhei no Google, botei o nome da ave, não é que existia?
Era uma ave comum do continente africano. E eu perguntei, de onde você sabe isso? Ah, eu não sei. Está aqui na minha cabeça. Está aqui na minha cabeça. Mas só existe uma cabeça porque há um espírito encarnado. É ou não é verdade? E esse espírito encarnado já viveu antes. E a minha filha? A minha filha costuma desenhar. E eu chego em casa de noite, ela me apresenta os mais variados desenhos. E eu olho para aqueles desenhos e eu me lembro dos desenhos que eu fazia. Porque os desenhos que eu fazia não juntava o Lé com o Cré. E a minha filha faz desenhos assim, com traços no rosto, de pessoas assim, bem caracterizadas. Minha filha, quem te ensinou? Papai, eu fiz. Na singeleza de uma menina de 6 anos, eu fiz. Mas outro dia ela fez uma coisa que eu achei fantástico. Ninguém ensinou isso no colégio, tá, gente? E eu liguei para a professora depois, porque eu fiquei curioso. Ela dobrou o papel. Sabe essa folha A4? Na parte da frente do papel, ela fez a parte da frente do corpo. Na parte de trás do papel, ela fez a parte de trás. Papai, hoje eu fiz um desenho com mais de uma dimensão. Olha aqui, papai, você de frente, você de costas. E quando eu abro o papel, eu consigo te ver com 2 perfis. 5 anos. E eu não sabia desenhar uma cabeça, um corpo. São espíritos que já tiveram experiências nas mais variadas partes da vida antes. Agora eu vou falar uma que todos vocês já experimentaram. Com quantos anos vocês foram apresentados a um e-mail? Eu fui apresentado ao meu primeiro e-mail com 26 anos. Pode não parecer, tá, gente? Mas eu tenho 44. Sou mais velho que você. Às vezes me perguntam assim, qual a cor do grecinho que você está passando no cabelo? Ainda não tem grecinho. Ainda é pretinho, mas está caindo. Quase tudo. Eu fui ter o meu primeiro e-mail com 26 anos. E eu dizia assim, para que eu preciso de e-mail? A pessoa não pode me ligar pelo telefone? Olha a ignorância. Não sabia eu que 10 anos depois nem e-mail existe mais. Porque hoje é o WhatsApp, hoje é Instagram, hoje é internet em banda larga. Vocês se lembram da internet há 15 anos atrás? Era aquilo que fazia barulho. A gente precisava esperar 3 horas da manhã para precisar discar. Esse menino aí não conheceu essa realidade. Porque hoje ele entra no celular dele, ele está lá no Japão. Mas o fato curioso é que você pega um tablet e apresenta para uma senhorinha de 90 anos, ela olha para cá, olha para lá. É de chocolate? Você pega o mesmo tablet e apresenta para uma criança de 2 anos, ela liga. E com os dedinhos ela abre jogos, ela manda mensagens. Quem foi que ensinou? São espíritos que já viveram antes. Daí a gente ouve falar em geração X, geração Z, geração Millennium, geração Alfa. Olha que interessante. O tempo está caminhando e nós estamos nos dando conta que nós somos espíritos imortais. Gente, nós trazemos as partes boas, mas trazemos também as partes ruins. Vocês conseguem se lembrar daqueles dias? A gente costuma dizer assim, hoje eu quero rodar a baiana. Não vou dizer a baiana não, porque é preconceito, né? Só usando de um jargão do popular. Mas hoje parece que eu saí de mim, porque eu estou agressivo, eu estou impaciente, eu quero fazer coisas que usualmente eu não faço. Será que não são heranças daquilo que eu trouxe do passado?
comportamentos que eu, com a grandeza do Espiritismo, estou tentando me libertar, mas ainda existem dentro de mim? Ideias inatas, tendências, comportamentos que eu trago e que eu preciso ir disciplinando. Vocês conhecem o espírito José Grosso? Acho que todo mundo conhece. O nome já diz, José Grosso, porque ele tem uma voz grossa. Quando ele fala nas reuniões mediúnicas, ele conta pequenas histórias, fala através de poesias. Um dia um jovem perguntou para ele estava numa reunião de mocidade espírita, será que eu não poderia beber socialmente? Olha a pergunta do jovem. Olha o que o José Grosso respondeu. Não faça isso. Bebida faz mal. E quando você pensa que será um único gole, esse único gole pode se dar da mesma forma que água morro abaixo ou fogo morro acima. Entenderam o que o Espírito falou? Você traz matrizes do erro na sua tessitura espiritual. Se você der o primeiro gole, a água corre morro abaixo, você não sabe quando dará o último. Se você der o primeiro trago, é fogo morro acima, você não sabe quando sairá do vício. Porque nós trazemos ideias boas, ideias inatas para o bem, e também trazemos coisas que nós precisamos consertar. Já se deram conta que muitas vezes na casa espírita a gente fala de um homem velho. Quem é o homem velho? Somos nós. E hoje nós estamos construindo o homem novo. E como a gente constrói o homem novo? Reparando as minhas tendências, as minhas ideias inatas, para corrigir aquilo que estiver errado, que for equivocado, e ratificar as coisas boas que eu trago. Compreenderam, meus amigos? Podemos ir agora para aquilo que pergunta Kardec e respondem aos bons espíritos? Vamos juntos? Questão número 218. Eu sei que às vezes fica um pouco chato fazendo leitura e resposta, mas nós vamos comentando. Olha o que Kardec pergunta. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhes uma vaga lembrança que lhe dá o nome ideias inatas. Ou seja, nós conservamos traços daquilo que nós vivemos antes, e os bons espíritos respondem, uma vaga lembrança, que nós damos o nome ideias inatas. Nós sabemos que, vamos seguir, nós sabemos que nós não conseguimos lembrar das nossas últimas vidas. Isso é até misericórdia de Deus. Que bom que a gente não lembra, não é verdade? Já pensou se nós nos lembrássemos de tudo que aconteceu antes? De todo o mal que nós fizemos? Das pessoas que nós prejudicamos? Então a misericórdia de Deus proporciona o véu do esquecimento. Mas a gente não se esquece de tudo, porque fica um vestígio. E esse vestígio responde pelo nome ideias inatas. Então eu digo para cada um de vocês, é bem certo que vocês não se recordem de onde viveram, de como viveram, de com quem viveram, mas ficam ideias vagas, ficam predisposições. Se querem saber então como foram, consultem as vossas predisposições. Já fizeram isso? Já consultaram as vossas tendências? Porque diz muito de quem vocês foram. Eu, quando olho para mim e vejo comportamentos
Meus, como eu ainda sou impaciente. Será que essa impaciência foi gestada apenas agora? Ou é fruto do espírito que eu me fiz durante muitas encarnações? Eu ainda sou muito vaidoso. Será que essa vaidade é de agora? Ou é fruto do espírito que eu fui em muitas vidas anteriores? Então, qual é a proposta? Verificadas as tendências, eu possa me aprumar. E para isso existe a doutrina espírita, como um farol para que eu busque a minha transformação moral. E uma vez verificadas as tendências, eu consiga evitar as situações que me colocam em risco. Por exemplo, se eu vejo a tendência da impaciência, que eu trabalhe com essa impaciência. Se eu vejo a tendência do orgulho, da vaidade, que eu trabalhe com essa tendência. Por isso Chico rejeitava as palmas, rejeitava os encômios, porque nós trazemos personalidades muito exclusivistas dentro de nós. Pessoas que gostamos de status, gostamos de sermos reverenciados. Hoje a doutrina espírita nos ensina, seja o menor, seja aquele que serve, seja aquele que abraça, seja aquele que vá ao encontro do necessitado. Observem, a doutrina espírita nos fala, fora da caridade não há salvação. Porque a beleza não é ser médium, a beleza não é ser palestrante espírita, a beleza está em fazer a caridade. Por quê? Nós trazemos as ideias inatas do orgulho, quando fomos poderosos, fomos os títeres do mundo, mas chegamos no plano espiritual alquebrados. E agora voltamos numa nova vida para nos consertarmos. Passando por um outro prisma de explicação, já se deram conta de quando estão em determinadas situações ou determinados lugares, parece que eu já estive aqui antes. Parece que eu já vivi isso antes. No popular se diz déjà vu. Já ouviram essa palavra? Mas é uma palavra francesa. O correto seria déjà vu. Por quê, gente? Eu vejo pessoas que vão na França, olha, eu seria capaz de andar aqui sem um mapa. Já estiveram lá. Vejo pessoas que visitam determinados lugares, eu seria capaz de ir aos rincões desse lugar. Já moraram ali. Então a vida vai nos dando pistas de quem nós fomos, das pessoas com as quais convivemos. Querem um outro exemplo? Às vezes eu me aproximo de alguém, e vou te usar aqui de exemplo. É meu amigo, nós regulamos assim a idade, ele é mais novo. Às vezes a gente se aproxima, meu santo não bateu com o dele. A gente ainda bota a culpa no santo. Coitado do santo. Nós já vivemos antes. Quando eu digo que o santo não bateu com o dele, eu posso ter reconhecido alguém que no passado nós brigamos, nos maltratamos, nos ofendemos. Tudo isso diz do nosso passado. Mas a dica que eu deixo para vocês é a seguinte: insistam. Porque se aqui tem problema, aqui tem solução. É aqui que eu devo plantar. É aqui que eu devo investir. Porque se Deus colocou ele perto de mim, não foi para a gente brigar de novo. Foi para que eu construísse um relacionamento sólido, através do perdão, através da reconciliação. É pena que a hora aqui passa tão depressa, né? Há uma história contada por Humberto de Campos, que conta de dois fazendeiros. Eles tinham a fazenda limítrofe uma à outra. O que um fazendeiro costuma fazer para poder ganhar um espaço na fazenda? Chega a cerca um pouquinho para frente.
porque aí a minha fazenda fica maior, a do vizinho fica menor. E eu posso dizer de lugar de fala, porque eu sou filho de gente da zona rural. Mas o fazendeiro que teve a cerca um pouquinho para lá, ele gosta? Como que se resolvem as coisas no interior do Brasil? Não precisam falar, mas vocês já pensaram? Na morte. O fazendeiro que teve a cerca diminuída, ele foi lá, matou o outro fazendeiro. Voltaram os dois para o plano espiritual. Combinaram, a gente vai voltar nas mesmas fazendas. E agora nós não vamos brigar mais, porque nós nascemos e renascemos para progredir. O que aconteceu na outra vida? Ideia inata. Eu olhei para você, no passado você empurrou essa cerca. Agora sou eu que vou empurrar a cerca. Eu vou lá e empurro a cerca. O que ele vai fazer comigo? Não precisam dizer. É isso. Ele vem e me mata. Voltamos os dois prejudicados para o plano espiritual. Como é que o benfeitor fica? De novo, meus filhos. Não dá para cada um respeitar a cerca do outro. Renascem novamente. Para agora aprender a respeitar. E na terceira vida, um começa a olhar para a cerca, vou dar uma empurradinha. Aí vem o benfeitor e diz: empurra não, você já perdeu 2 vidas por conta disso. Vamos salvar essa? Aí o outro, quero dar uma empurradinha, eu vou ter um benefício econômico. Aí vem o benfeitor, empurra não, você já perdeu 2 vidas, você quer perder a terceira? Mas nisso existem os obsessores, né, gente? Ao invés de empurrar 1 metro, empurra 2. Aliás, fica com a fazenda dele toda para frente. Só que na terceira encarnação estão os 2 fazendeiros, eu e ele, lá na casa de André Luiz. Olha que interessante, porque ele com vontade de entrar na minha fazenda, eu com vontade de entrar na fazenda dele. E a gente vem para a palestra espírita e escuta o orador dizendo assim: cada um respeite o que não lhe pertence, porque nós estamos no mundo para amar. Aí eu olho para ele, vou respeitar a sua cerca. E eu vou respeitar a sua. E ao final da encarnação, a gente chega no plano espiritual, graças a Deus. Que bom que vocês foram espíritas, hein, meus filhos? Compreenderam o que é o espiritismo? Compreenderam como funcionam as ideias inatas? Sempre que tiverem vontade de bater em alguém, batem não. Já bateram umas 10, 15 vezes para trás. Agora é hora de abraçar. Quando tiverem vontade de passar a perna em alguém para subir no emprego, passa não. Já fizeram isso antes. Já fizeram com vocês também. Agora é hora da gente ficar onde a gente está e dizer assim: graças a Deus. Como é bom sermos espíritas. Falar então sobre ideias inatas é refletir sobre tudo isso. Vamos seguir. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas, cálculo, etc.? Resposta dos bons espíritos: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mais de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Entenderam? O que os bons espíritos estão dizendo? Olha, se você vê um menino de 4 anos tocando um piano, ele já foi pianista antes. Olha, se você vê alguém fazendo contas com 6 anos, com precisão de uma calculadora, ele já desenvolveu isso antes, porque o corpo muda, mas o espírito é o mesmo. E aí, eu quero contar 2 histórias rápidas para vocês. Eu estive visitando a Áustria, há alguns anos atrás. E visitando a cidade de Salzburgo, na Áustria, eu me dei conta de um menino que nasceu ali no século XVIII, chamado Wolfgang Amadeus Mozart.
A gente conhece Mozart pelas lindas canções dele, pela Serenata 13. Eu não vou cantar aqui, senão vai ser um estrago, tá, gente? Mas é aquela assim, tan, 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 tan. É essa. Não vou continuar para não quebrar a harmonia do ambiente. Nós conhecemos Mozart pela ópera O Casamento de Figaro. Nós conhecemos Mozart pelo Requiem. O Requiem que ele compôs e depois foi a música do seu próprio sepultamento. Poucos se dão conta que com 3 anos de idade Mozart tocava piano. Com 4 anos de idade Mozart tocava violino. Com 6 anos de idade, o pai dele, Leopold, viajou com Mozart pela Europa inteira, para ele tocar nos mais variados castelos da Europa. E o pai colocava uma venda nos olhos, para que ele não visse nem o piano, nem o violino. Com 11 anos, ele já compunha ópera. Mas olha como são as ideias inatas. Ele era um virtuoso, como se diz na literatura das artes, para as artes. Mas enquanto ser humano, enquanto uma pessoa do seu tempo, ele se comportava como uma criança. Porque no intervalo das suas apresentações, ele pedia para brincar. E dizia, eu quero a minha mãe. Percebem? Em termos de relacionamento, ele era frágil. Em termos de ópera, de canções, ele era vigoroso. Casou-se, teve 6 filhos, continuou a compor. Morreu com 35 anos na miséria. Não tinha dinheiro nem para pagar o seu sepultamento. Foi enterrado numa vala comum, no cemitério de Viena, onde tempos depois fizeram uma homenagem para ele. Mas o fato é que a gente nem sabe se aquele túmulo que fizeram uma homenagem é de fato o túmulo de Mozart. Ideias inatas são isso. Alguém que revolucionou o campo da música porque já tinha essas experiências musicais de antes, mas também alguém frágil em termos de inteligência emocional. Hoje nós sabemos que Mozart, pela leitura da Revista Espírita, é alguém que já avançou, que nem se encontra no planeta Terra mais. Mas nós também poderíamos falar de Ludwig van Beethoven. Esse nascido no século XVIII, desencarnou no século XIX, também um virtuoso. Com 6 anos já tocava os mais variados instrumentos. Ele um pouco melhor em termos de inteligência emocional que Mozart, mas tinha sérias crises depressivas, que eram aumentadas por um fato bastante peculiar. Com 27 anos de idade, Beethoven começou a ficar surdo. Ele compunha as mais belas óperas que nós conhecemos sem escutar. É ou não é uma ideia inata? Sonata 5. A Sonata 9, a coral, como nós conhecemos de Beethoven. A 9, então, a Sinfonia 9, é uma das mais bonitas. Ele compôs completamente surdo. E contam seus historiadores que quando ele apresentava essa composição na Ópera de Viena, o público levantou-se, aplaudiu, e ele nem os aplausos escutou, mas ele sentia repercutir nas fibras da alma. Ideias inatas. Olha como o mundo vai nos apresentando a realidade do espírito. Vai nos apresentando que nós não vivemos uma única vida, vivemos as mais variadas vidas e prosseguimos no nosso carreiro de aprendizado rumo à plenitude. O relógio ali parou, tá, gente? Porque senão eu falo até meia-noite. Há uma história de Beethoven que me chama muito a atenção, porque quando ele ainda morava em Bonn,
antiga capital da Alemanha Ocidental, um dia uma mulher cega, depressiva igual a ele, foi à porta de sua casa. E ele, deparando-se com aquela mulher, pediu para que ela subisse. Levou-a para o sótão da casa, abriu uma espécie de janela de vidro e pediu: contemple o luar. Como eu sou cega. E Beethoven compõe uma das suas mais belas composições, Sonata ao Luar. E quando ele compõe aquela canção que todos nós conhecemos, e agora? Eu nunca vi um luar mais bonito do que esse, porque embora eu não enxergue a lua, não enxergue as estrelas, por cada uma das suas composições, eu fui capaz de sentir os astros como se estivessem dentro de mim. Ideias inatas. Vamos seguir? Mais 2 perguntinhas e a gente termina. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra, que com ele não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. O que os bons espíritos estão nos dizendo aqui? Que eu posso hoje, na atual encarnação, não deter a completa aptidão das minhas intelectualidades, das minhas possibilidades, por 2 motivos. Primeiro motivo, eu ter usado o mal numa experiência pregressa. E aí, meus amigos, quando a gente olha para alguém com algum problema mental, para alguém com alguma dificuldade do trato psíquico, no passado se chamava de uma forma preconceituosa, não se utiliza mais o termo idiota, era uma idiotia. São pessoas muito inteligentes, que abusaram das suas capacidades intelectuais e que retornam em corpos embotados. Por quê? Utilizaram os seus conhecimentos para o mal e retornam numa vida posterior com aquela possibilidade tisnada, embotada, para desenvolver outros valores, os valores morais, por exemplo. Então, quando olharmos para uma pessoa, não a julguemos ignorante, não a julguemos desprovida de valores, de intelectualidade, de conhecimento. Ela pode saber muito mais do que nós. Ela pode deter conhecimentos avançadíssimos. É que na atual vida não é o propósito dela desenvolver aquelas atividades. Nós pensamos, por exemplo, que um músico sempre vai ser músico. Mas é assim? Não. Porque a gente precisa adquirir todas as possibilidades. Eu preciso aprender música, aprender arte, aprender sobre ciências, aprender sobre astronomia. Já pensou se eu, Rafael, ficasse durante todos os séculos apenas na igreja? Quando eu aprenderia botânica? Quando eu aprenderia, por exemplo, sobre astronomia? Então eu posso ser convidado numa vida subsequente a não ser religioso, manter a minha religiosidade e ir desenvolver um outro aspecto do meu espírito imortal. Eu me recordo do Chico dizendo assim: numa vida futura, quem sabe, eu consiga nascer sem tanta presença da religião, para que eu desenvolva outros aspectos da vida. Quer dizer que o Chico vai deixar de ser o Chico? Não. Quer dizer que ele vai deixar de ser o homem de bem que ele é? Não, porque nada se perde. Mas quer dizer que o tempo pode ser aproveitado das mais variadas formas. Querem um outro exemplo? Há alguns que dizem que o benfeitor Emmanuel já reencarnou. E a gente pensa, deve estar reencarnado no movimento espírita. Pode ser verdade, pode não ser. Será que a gente precisa de grandes homens só no movimento espírita?
Será que a gente não precisa de bons cientistas, de bons engenheiros, de bons advogados, de bons políticos? Por que não? De boas pessoas para pensar em natureza, em tecnologia, em novas formas de viver? O Emmanuel deve estar reencarnado no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não. Por que Deus não mandaria um Francisco de Assis para a faixa de Gaza? Por que Deus não mandaria um grande vulto para renascer no sul da África? Porque o processo precisa chegar ao mundo. O progresso precisa chegar aos mais variados lugares. Então nós precisamos pensar de uma maneira plural, de uma maneira onde nós vamos nos desenvolver sob os mais variados aspectos. É isso que os bons espíritos querem nos dizer. E a última pergunta, prometo para vocês. Questão 221. O sentimento instintivo da ideia de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. O que os bons espíritos estão nos dizendo? Nós trazemos dentro de nós, no nosso espírito imortal, a lembrança de Deus. Por uma razão muito simples. Foi Ele que nos criou. Nós temos em nós o DNA divino. Então, mesmo as pessoas que estão distanciadas da religião, elas costumam dizer: vai com Deus. É uma coisa interessante. Eu faço psicologia hoje, estou na minha 2ª graduação, e às vezes eu vejo professores ateus dizendo assim: vai com Deus. Um dia eu perguntei a uma professora ateia: por que você diz vai com Deus se você não acredita em Deus? Ela parou, pensou. Só dela parar e pensar, ela já tinha me respondido. No fundo, ela acredita em Deus, mas talvez seja chique para ela dizer que não acredita. Talvez a torne erudita aos olhos do mundo dizer que não acredita, mas ela me deu uma resposta que não me convenceu. Ela me disse assim: quando eu digo vai com Deus, eu estou dizendo vai na paz. Para mim é como se ela respondesse vai com Deus do mesmo jeito. Porque Jesus é o príncipe da paz. Se eu desejo a paz para alguém, eu estou desejando que Deus esteja contigo. Então, todos nós trazemos a essência de Deus dentro de nós. Isso é uma ideia inata. Eu tenho muitos amigos, meus amigos do grupo de André Luiz. Eu tenho amigos católicos, tenho amigos protestantes, tenho amigos da Umbanda, tenho amigos ateus. E é curioso, porque os meus amigos ateus dizem assim: Rafael, você não pode vir aqui no hospital fazer uma oração? E eu digo assim, igual mineiro: uai, sou, mas você não acredita em Deus? Mas eu vou te dar uma trégua. A trégua é para mim ou a trégua é para você, que já não aguenta mais sofrer? Venha, Rafael. Aí eu vou, e eu oro, e a pessoa: está melhor? Estou, mas eu continuo sem acreditar em Deus. Mas se você está melhor, Deus se fez presente. Eu não preciso brigar com você, porque se você continuar, meu amigo, Deus está entre nós. Olha que interessante. Nós não precisamos brigar com ninguém, a gente respeita, porque onde há respeito, há Deus. Há um tio meu já desencarnado, da cidade de Bom Jesus do Itabapuana. É engraçado, o nome dele era Deusvan. Tinha Deus até no nome, mas ele dizia que não acreditava em Deus. Meu tio, o senhor já acredita em Deus? Estou quase lá. Estou deixando de ser ateu e me tornando à toa. Meu tio, o senhor já acredita em Deus? E hoje ele está aqui ao meu lado, dizendo assim: diga para as pessoas que Deus é a certeza de todos nós. Diga para as pessoas que falarem ideias inatas
é nós reconhecermos que nós temos uma paternidade universal e que nós somos espíritos imortais, caminhamos para Deus. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha na sua paz. Que assim seja. Nós agradecemos a palestra do irmão Rafael, e os que se retiram são os nossos irmãos passistas, que se dirigem para a sala de passes. Opa. Tudo certo. Só deixa aqui. Isso. Formulamos nossos votos de boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez e vamos informar os horários, né? Às quintas-feiras temos uma reunião semelhante a esta, às 3h da tarde e às 20 horas. Reunião com palestras e passes ao final. Às sextas-feiras nós temos a Escola de Médiuns, que estudamos os livros de André Luiz, podem fazer perguntas. Sábado temos às 15 horas a Juventude Espírita Abel Gomes. Domingo pela manhã a Escola Gamaliel, Escola de Evangelho Gamaliel. E domingo temos essa reunião aqui doutrinária, com passos ao final. Gostaríamos de lembrar que todos já foram beneficiados, mas aqueles que desejarem tomar o passe individual, fiquem em silêncio nos seus lugares de origem e aguardem o chamado. Os outros se retirem em silêncio, por gentileza. Agradecemos também a todos que generosamente têm contribuído com a doação de alimentos não perecíveis para complementar as bolsas das famílias assistidas de nossa casa. Lembramos que nós também recebemos doações de roupas, calçados, fraldas, além de itens para enxoval dos bebês. Quem quiser apadrinhar uma criança na campanha de Natal, é só procurar a secretaria lá embaixo para saber a idade e o tamanho delas. Muito obrigado. Agora a gente vai para a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esses momentos que passamos. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, com alegria, Senhor, que agradecemos mais uma vez essa oportunidade, aqui estarmos, de ouvir o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Podemos nos conectar mais com o Senhor, que possamos, Senhor, ter recebido aquilo que estávamos precisando, que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos ter uma ótima semana. Muito obrigado por tudo. Abençoe a todos aqui os presentes e aqueles que se acham ligados em nossa casa e não puderam comparecer. Muito obrigado por tudo, que assim seja.